Graça e paz a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui para mais uma vez fazermos e trazermos mais uma aula na nossa continuidade, a qual nós começamos aí um novo tema, falando sobre os 10 mandamentos do Senhor. E nós trabalhamos então ali na primeira aula, a nossa introdução sobre este tema, sobre esta temática, e nós falamos um pouquinho sobre então alguns elementos importantíssimos dentro desta temática, e nós falamos um pouco ali também, dentro desses elementos, um deles, a questão da inspiração da Palavra de Deus, que é algo maravilhoso e importantíssimo para o início de uma temática como essa. Também falamos ali então sobre essa questão da inspiração, sobre o vocábulo da Palavra de Deus, onde nos mostra inspiração, theos, Deus, pneustos, respirar de Deus. E aí, mostrando então o que é a lei de Deus. E aí nós conceituamos de forma bem breve, bem objetiva, até porque a nossa ideia aqui é trazer um estudo mais focado, mais sucinto, mais resumido, para que possamos aí também trabalhar no nosso canal Discipulado Sem Fronteiras. E aí nós vamos ver ali que a lei de Deus, para um grupo, um segmento religioso dentro do cristianismo, como aqui já explicamos que cristianismo é a religião, e dentro do cristianismo há várias ramificações, e dentro de uma dessas ramificações, de um segmento, nós observamos que a lei de Deus para este grupo é apenas os 10 mandamentos. Depois nós vamos ver que a lei de Deus para um outro segmento, agora judaico, nós vamos observar então que a lei de Deus é a Torá, que quer dizer ensinamento, que seria o Pentateuco, a qual no cristianismo historicamente é trabalhado dentro deste viés. Mas sendo o mesmo, tanto a Torá quanto o Pentateuco, na verdade, é os mesmos livros da Bíblia Sagrada. Com isso, nós vamos também ver que a lei de Deus, nós também aqui mencionamos que para o cristão, que deve ser o cristão autêntico, é a palavra de Deus por completo. Então, por exemplo, quando nós temos aqui a Bíblia Sagrada, ela é a lei de Deus. E como mencionamos também o aspecto, o elemento importante que é a inspiração, nós cremos, como diz lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, melhor dizendo, versículo de número 17, vai falar que toda escritura divinamente inspirada é. Então, quer dizer, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Nós também mencionamos Efésios 2:20, fundamentado sobre a doutrina, o ensino dos apóstolos, Novo Testamento, e profetas, Antigo Testamento. E tendo Cristo como a pedra principal, todo edifício é para a morada do Senhor, assim como vós no Espírito. Logicamente, trabalhando então esses elementos, mostrando que nenhuma profecia, como está lá em 2 Pedro 1:21, nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a palavra a qual nós temos aqui como a nossa regra de fé e prática. Tendo o Novo Testamento, de igual forma, sendo então a nossa base doutrinária, mas tendo o Antigo Testamento, como o próprio apóstolo Paulo fala, em 1 Coríntios, que tudo que foi escrito outrora é para nosso ensinamento. Então, concernente a esses elementos, nós também, trabalhando esses aspectos introdutórios da aula passada, que foi a introdução, nós vamos trabalhar então o tema de hoje, vamos dizer já focado dentre os 10 mandamentos, o primeiro, que seria então, entre os 10 mandamentos, nós vamos só mencionar o texto, que foi introdutório também na aula passada, porque a lei, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isso é Romanos 10:4. Como citei David Stern, que é um teólogo, que também é judeu messiânico, numa tradução dele, ele menciona esse texto. O objetivo da lei é Cristo. Só para um elemento aqui complementativo em relação a esta tradução. E aí nós vamos
ver que nós trabalhamos a introdução, os propósitos da lei, os objetivos do concerto divino. Quando nós falamos sobre os objetivos do concerto divino, nós falamos que a lei foi dada por Deus a Israel com os seguintes objetivos. Primeiro, promover um padrão de justiça. Segundo, identificar e expor a malignidade do pecado, e isso nós observamos, até mencionei também, e observamos, por exemplo, dentre os debates, dos desdobramentos da questão da reforma protestante, e também alguns pais da igreja, onde menciona a depravação total, que é um termo mais arcaico, mas que depois nós vamos trabalhar aí num conceito mais atual, que é o pecado herdado. E mostrando então que o ser humano, ele é então pecador. Depois nós temos então revelar a santidade de Deus, com certeza. E aí nós vamos ver aqui o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 3. Neste primeiro mandamento, Deus se revela como um único e verdadeiro Deus. Também Deuteronômio 6:4, que é a repetição da lei antes deles entrarem na terra prometida, é então repetido a lei através então do servo do Senhor, Moisés. Depois ele vem a falecer, vem a morrer, e Josué então assume para entrar na terra. E dentro desses aspectos agora introdutórios da aula de hoje, nós já observamos o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. É interessante nós mencionarmos que, dentre os 10 mandamentos, nós temos o primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo de número 3. Depois nós temos o segundo: não farás para ti imagem de esculturas. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo capítulo 20, versículo de número 7. Depois temos o quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo capítulo de número 20, versículo 8 ao 11. Depois temos o quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Depois o sexto mandamento: não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. O sétimo: não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Depois o oitavo mandamento: não furtarás. Êxodo capítulo 20, versículo 15. E o nono: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. E o 10º mandamento, que é não cobiçarás. Êxodo capítulo 20, versículo de número 17. Agora que nós já aqui observamos os 10 mandamentos, que, na verdade, dentro do conceito teológico, é o embrião de toda a lei. Trabalhando agora, então, o desenvolvimento dos desdobramentos e o desenvolvimento da lei de Deus, que aí vai se trabalhar o conceito também de Torá, nós vamos observar, então, que dentre os 10, sendo o embrião de toda a lei e depois de toda a palavra de Deus, nós vamos observar os 10 mandamentos sendo os 4 primeiros relacionados de Deus para com o homem, tendo o quarto, que é então a guarda do sábado. E este aspecto, este elemento sobre o sábado, nós vamos trabalhar uma aula um pouquinho a coisa maior do que as demais, porque se faz necessário para que possamos compreender também sobre este dia e também sobre a questão do homem precisar então separar um dia de adoração ao Senhor, tanto no seu contexto do veterotestamentário, quanto para o neotestamentário, que então seria o nosso contexto agora. Nós observamos então que o 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e o 10º se faz então inferência em relação ao ser humano de forma social, uns com os outros, porque vai trabalhar honra teu pai e tua mãe, depois vai trabalhar não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Então fala de relacionamento de um para com os outros. E aí nós vamos observar então, como introdução desta aula, o contexto a qual o Senhor estava então se referindo a este primeiro mandamento.
não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3, Deuteronômio capítulo de número 6, versículo de número 4. Quando nós observamos, por exemplo, então, a Bíblia Sagrada, no capítulo 18 do livro de Levítico, nós vamos conseguir contextualizar de uma forma histórico-cultural, dentro de uma situação que era o momento do povo de Israel, a qual estava então se dirigindo a Canaã. E nós vamos observar então que Deus, dando esta lei, e como nós já mencionamos também na introdução, baseado no texto lá de Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1 ao 3, quando Deus fala a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, a tríplice promessa, uma grande nação. Tu serás uma bênção, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. E a tríplice promessa então, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós observamos esses aspectos da profecia e da promessa de Deus para com o seu servo, havia então uma promessa de nação, uma nacionalidade, partindo de Abrão, que depois veio a se tornar a Abraão. Depois nós vemos a bênção patriarcal, pessoal, e por último a bênção então para todas as famílias da terra. E quando nós observamos a primeira promessa, nessa tríplice promessa, o primeiro aspecto, o primeiro elemento, nós vamos observar então que ela carece no mínimo de 3 elementos para o primeiro, que seria: de ti farei uma grande nação. Então, para ser nação precisa de ter povo. Nós não vamos entrar aqui em pormenores, porque é um assunto muito extenso, mas apenas só mencionando os pontos para que possamos caminhar e logo após então terminando esta aula. Nós vamos observar que precisava de nação, e para se ter nação, a sua esposa, a esposa de Abraão, Sarai, que depois veio a se tornar Sara, não podia ter filhos. Mas nós não vamos entrar nesses aspectos, mas depois sabemos que lá na frente ela tem o seu filho Isaque. Depois nós temos então, concernente a isso, de Abraão, Isaque e Jacó, Jacó as 12 tribos, das 12 tribos então, a nação de Israel, que estava depois no Egito e sendo então agora sendo liberta através do Senhor, utilizando o seu servo Moisés, o legislador da grande nação. Depois nós vamos observar que eles recebem a lei no Monte Horebe. Depois, porque todo povo precisa, toda nação precisa de povo, precisa de lei e precisa também de solo pátrio, a qual já foi então proferido inicialmente por Deus a Abrão, que de ti farei uma grande nação, e pela fé ele entraria na terra prometida. Nós vamos então observar que esses 3 aspectos foram dentro de um desdobramento, de todo o contexto histórico-cultural, tanto que agora nós estamos então já trabalhando a questão sobre o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, porque lá em Levítico, capítulo de número 18, versículo 1 ao 30, é lógico que eu não vou fazer uma leitura extensa de todos os versículos, mas apenas alguns prolegômenos desse texto, para que possamos compreender o que estava ocorrendo e o porquê Deus, então, colocou este primeiro mandamento ao povo de Israel e porquê também não trabalhar esse elemento de forma atual. Por exemplo, casamentos ilícitos. Prestem bem atenção, irmãos, nesse texto a qual vou mencionar aos irmãos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito. Olha de onde eles estão saindo, da terra do Egito, que era um povo extremamente politeísta na antiguidade. Hoje é um povo muçulmano, eles servem a Maomé. 99% do Egito atual é e foi dominado desde o século VI pelos árabes, e hoje eles falam árabe, escrevem árabe, pensam como árabe, vivem como árabe, e a sua própria religião é o muçulmano, que é árabe. Mas no contexto que nós temos aqui de Moisés, eles na verdade
estavam então, não fareis segundo as obras da terra do Egito, que era um povo extremamente politeísta, e em que habitastes. Então, quer dizer, não trazer elementos do passado para o presente, a qual eles estavam recebendo como desdobramento da promessa. Em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã. Quer dizer, nem da terra que vocês irão entrar. Tá? Veja só, da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Nem andareis nos seus estatutos, quer dizer, da forma de vida. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos, e guardareis para andardes neles, eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, a título de conhecimento, para nós não andarmos aqui e lermos todo o capítulo, eu fiz uma leitura de 5 versículos, mas nós temos 30 versículos que vão falar da forma cultural que esses povos viviam e principalmente Canaã, que era para onde eles iriam adentrar e conquistar. Só a título de conhecimento, por exemplo, o versículo 8 vai falar para não ter, na verdade, relação sexual, por exemplo, com a madrasta. Depois, no versículo 9 e 10, com meia-irmã, neta, neto. Depois, mais abaixo, no versículo 12, tia. Depois, nora, mãe e filha. Ter ali uma mãe e uma filha como, vamos dizer assim, como mulheres para si. Depois vai falar aqui sobre a sua irmã. Depois vai falar de uniões abomináveis, como a questão homossexual. Depois bestialidade, que é sexo com animal. E assim por diante. E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver com a nossa primeira aula. Porque Deus está dizendo então, não terás outros deuses diante de mim. Neste primeiro mandamento, Deus se revela como o único e verdadeiro Deus. Então, não há outros deuses além do Senhor. Só o Senhor é Deus. Depois, as culturas que influenciaram Israel foram os povos palestinos e pagãos, politeístas e pagãos. Exemplo, Egito e Canaã, mencionado no texto a priori a qual mencionamos. Depois nós temos, não devemos cultuar nem anjos, nem os homens, ou quaisquer outros símbolos. No Novo Testamento foi reafirmado o primeiro mandamento. E aí nós temos alguns textos. Mas para nós concluirmos a aula de hoje, nós vamos observar aqui, por exemplo, então, no livro da Etade, quando fala da história de Israel, ele vai trabalhar alguns elementos históricos culturais concernente ao texto, por exemplo, partindo do livro do Êxodo, para mostrar o que eles encontraram em Canaã. Então nós vamos observar, por exemplo, que Israel veio de uma segunda geração pós saindo do exílio, né, que eles estavam sendo escravos no Egito. Eles estavam agora com uma segunda geração que não conhecia agrícola e que entraria numa terra que manava leite e mel. Com isso, nós vamos observar que esse povo, que era os cananeus, e havia ali várias confederações, estados políticos subdivididos, que cada um tinha o seu próprio rei, mas que era toda a terra de Canaã, subdividida. E aí nós vamos observar então, dentro desses aspectos e desses elementos, algo importante. Eles eram extremamente politeístas. Então nós vamos observar aqui, toda sorte de imoralidade se justificava em nome da religião, resultado da desintegração da família e na existência de uma sociedade sem o verdadeiro amor. Crianças eram rejeitadas, mortas e enterradas no piso das casas ou eram oferecidas como sacrifício nos altares dos deuses pagãos. Então observe que tudo isso que nós lemos em Êxodo, ali, Levítico, agora no capítulo 18 e também outras passagens de Êxodo, nós vamos ver que esses povos, eles faziam orgias sexuais como forma de adoração aos seus deuses e havia uma infinidade de deuses a qual eles acreditavam ser deuses. E aí nós observamos, por exemplo, um dos deuses principais e o principal dentre o povo cananeu era El.
chamado pai dos deuses e criador do mundo. Segundo a mitologia cananeia, ele matou o seu próprio filho e filhas. Era um deus extremamente violento. Depois nós temos ali Baal, que é muito conhecido também dentre os evangélicos, e a exposição da palavra de Deus por aparecer nos textos veterotestamentários em algumas ocasiões. Baal, sua função principal era de mandar a chuva e garantir a fertilidade. Ele estava associado com a primavera e renovava toda a natureza. Era excepcionalmente violento e imoral. Então, aos que acreditavam em Baal, segundo o livro do Esdras da Costa Bento, onde ele vai falar família no Antigo Testamento, ele menciona no seu livro que eles acreditavam até que a chuva era o sêmen de Baal e a deusa mãe, que era a terra receptora deste sêmen, ela dava toda a produtividade de Canaã. E como mencionei, o povo de Israel, na sua segunda leva agora, que estava adentrando na terra de Canaã, já somente da antiga geração Josué e Caleb, os demais eram todos novos que nasceram no decorrer do deserto. Nós observamos que eles não tinham então experiência agrícola. E vendo aquele povo tendo toda uma produtividade de uma forma abundante e atribuindo aos seus deuses, por muitas vezes, em vez do povo de Israel, eles influenciarem aqueles povos, eles foram influenciados por aqueles povos. Então quer dizer, porque acreditavam que aquelas divindades existiam verdadeiramente. E era um povo politeísta e, de certa forma, abençoado, porque moravam, se migravam ali próximo ao Rio Jordão, tendo na parte mais oeste o mar Mediterrâneo e também a crescente fértil, que é trabalhado numa questão mais geográfica, onde vai abranger a Mesopotâmia, que é a terra entre rios, Rio Tigre e Rio Eufrates. Então era por comum os povos da época se migrarem para essas localidades, porque aonde tem água, tem vida. E aí nós observamos então que eles foram atraídos muitas das vezes pelos deuses cananeus devido a essa falta de compreensão agrícola e também por não conhecer então aquela terra a qual estavam adentrando. Por mais que eles espiaram, conheceram de alguma forma estratégica, mas eles foram então no desenvolver, no desdobrar das situações, eles foram infelizmente muitas das vezes influenciados. Tanto é que quando você observa o capítulo 24 de Josué, versículo 23, quando Josué chama no 23 e 24 o povo, juntamente com toda a sua liderança, para uma nova renovação da aliança, você vai ver no versículo 23 do capítulo 24 que ele pede então um conserto para que eles viessem então a lançar fora todos os deuses a qual eles haviam caído em idolatria. Então, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Depois nós temos Anat, deusa do amor e da guerra. Seus templos estavam repletos de prostitutas e adúlteros cultuais. A imoralidade sexual era exigida na adoração desta deusa, e por vezes o seu culto exigia sacrifícios humanos, sobretudo de crianças. E por que não dizer que o próprio livro da Etade menciona que algumas escavações arqueológicas mencionam que abaixo dos pisos das casas haviam ali ossadas de crianças que haviam sido sacrificadas neste período aos deuses cananeus. E por último, Astarote, deusa amante de Baal, padroeira do sexo e da guerra. Então esse é o contexto que nós podemos observar que o povo de Israel estava se encontrando e Deus dando dentre os 10 mandamentos o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E no Novo Testamento, para nós encerrarmos então esta aula, a Bíblia nos mostra que Deus, ele então menciona, a Bíblia Sagrada em si, vários textos. Eu vou apenas mencionar um: Mateus capítulo de número 4 e versículo de número 10, aonde quando o Senhor Jesus estava sendo tentado pelo adversário. E aí o Senhor Jesus
fala o seguinte: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quando o inimigo, quando se apresenta a Jesus no monte, né, onde ele se apresenta numa localidade e leva ele ao monte, e uma das, vamos dizer assim, das afirmativas dele foi que era para adorar a ele e ele daria tudo a Jesus. E Jesus fala então: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, mostrando que dentre os 10 mandamentos, o primeiro, não terás outros deuses diante de mim, ele é atual. Próprio Jesus ratificou. E aí nós temos outros textos, como 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 ao 6, 1 Timóteo 1, 17, depois temos Efésios 4, 5 e 6 e Mateus capítulo 6, versículo 10, a qual mencionamos. Que Deus abençoe aos irmãos de uma forma toda especial. Nós iremos fazer uma oração e também mencionarmos a próxima aula, que será então: não farás para ti imagens de esculturas. Êxodo capítulo 20, versículo 4 ao 6. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui orar, agradecer a Deus por esta oportunidade maravilhosa. Senhor maravilhoso Deus, eterno Pai, te glorificamos e te agradecemos por esta aula e que o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos para a honra e para a glória do teu nome. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus e até a próxima aula.